com Liana Brasil e Russ Rive. Super Uber. Obrigada, Beto, por chamar a gente. Obrigada, Batman. Obrigada, Billy, pela introdução. Eu vou falar um pouco do que a gente faz, porque tem muito a ver com o que a gente vai falar. A gente trata, claro que todas as nossas instalações são digitais, ou tem alguma coisa, um elemento digital nelas, mas a gente trabalha mais com o meio físico. Então, a gente sai da tela e usa essas instalações, a interatividade, em eventos, exposições, festivais, e o público interage com o trabalho que a gente faz. Aí eu vou mostrar algumas ideias nossas e outras ideias de artistas que fazem uma coisa semelhante, que a gente juntou depois que o Beto passou esse desafio de falar sobre o pixel. Porque o pixel, para a gente, é mais do que digital. Ele pode ser eletrônico, mecânico, ele pode ser feito de ar, de água, de bolha. Essa é uma das nossas instalações, a gente chama ela de pixels, porque são pixels coloridos. Está lá no Espaço do Oi Futuro, no Teatro Casa Grande. E ela é basicamente uma luminária. Quando você passa a mão, se ela estiver acesa, você passa a mão perto dela, se ela estiver acesa, ela apaga. Se ela estiver apagada, ela acende. Então, ela cria uma grande tela de baixa resolução. Você pode passar a mão sobre os pixels e deixar até um desenho na tela. Estão vendo? O pixel ele tem um fade in, um fade out. Você quer falar da eletrônica? Aqui nós desenhamos essa luminária especialmente para esse espaço. Então, os circuitos que nós colocamos dentro de cada pixel é um circuito customizado que nós criamos no nosso laboratório. Ele tem um sensor dentro que mede a quantidade de luz que está sendo refletida de volta. Então, ele tem uma fonte de luz infravermelha que está piscando uma frequência, ele procura esse sinal, bate na sua mão e volta. Por isso, você até nem precisa tocar nos pixels, só passando a sua mão perto deles, você vai mudando as cores. Então, ele fica como uma luminária interativa que mostra o resultado de todo mundo que foi pelo espaço antes que você. É uma instalação, quando nós pensamos sobre nossas instalações, nós sempre pensamos que o público é que realmente acaba a instalação. Né? Nós criamos as regras, nós criamos o sistema e completa até 90%, e depois o público vai realizar mesmo. O público é também um pouco autor da instalação, porque ele é que transforma. Ela acontece quando o público, quando a pessoa chega, o visitante chega. Ela está ali num estado de descanso, e quando alguém chega e interage, é quando ela realmente existe. Esse é um artista que eu adoro, eu sou muito fã dele, o Jim Campbell. Não sei se alguém já ouviu falar, mas ele faz arte eletrônica, e ele é engenheiro eletrônico, então ele faz, como o Russ também. Então, ele usa bem pouco software. Todo o código dele cabe em chips, então acaba sendo sem um computador. E essas imagens que eu estou mostrando são imagens paradas de projetos deles. E eu queria mostrar para ver se vocês conseguem reconhecer o que acontece ali, assim, porque uma imagem parada dele não significa muito. Quando você passa para o vídeo da instalação dele, esse de cima é em grande escala, né? É uma coisa na rua, então cada pixel é uma lâmpada. E ele manda um sinal, ele tem dentro de um chip uma sequência de imagens que formam uma animação, uma imagem em movimento. E aí, quando ele toca essa imagem, você consegue meio que formar a figura que está se movimentando, é um homem andando. E isso acontece quando a gente tem uma teoria que chama persistência da visão, que já foi muito criticada e aceita também, que é o fenômeno de você conseguir... Quando você vê um frame de cinema, por exemplo, a imagem fica na sua retina por uma fração de segundo. E isso faz você ter a ilusão do movimento. Outras pessoas falam que não, que isso não é um fenômeno da retina, é um fenômeno do cérebro, mas, de qualquer forma, ele existe. O cinema é uma sequência de quadros parados, né? E quando a gente vê eles rodando a 24 a 30 frames por segundo, você vê a imagem em movimento.
É isso que o Jim Campbell faz no trabalho dele. Uma vez eu fui numa palestra dele em Nova York e eu perguntei para ele porque eu estava estudando, eu fiz um mestrado, eu consegui bolsa aqui, fui fazer um mestrado na New York University chamado Interactive Telecommunications, na Escola de Artes da New York University. E ele foi dar uma palestra lá e eu estava aprendendo muito software. Isso foi há 10 anos atrás. Tinha muito menos recurso do que a gente tem hoje. E tudo que ele faz é com hardware só. Então, até a sequência de imagens ali daquela peça que a gente mostrou é dentro de um chip. É uma coisa muito, muito leve. Então, cabe dentro de um chip, porque tem muito baixa resolução, né? Ele tem poucos pixels naquela tela. Então, aí eu perguntei, por que você faz tudo com software, com hardware e não com software? Ele falou, porque é assim que eu sei fazer. Eu adorei essa resposta, porque é isso, assim, você fui percebendo, isso foi se confirmando e ficando cada vez mais claro para mim que a gente deve seguir e fazer com um método que, para a gente, não só é fácil, mas que estimula a nossa criatividade, motiva. Ele tinha formação em engenheiro, então não tinha por que ele estudar um software se ele sabia fazer só com hardware. E, no caso, eu acho até melhor mesmo fazer só com hardware. Então, está vendo aquela tela ali? Ele consegue o portrait dessa pessoa ali quando ele coloca um difusor na frente, né? A mesma coisa que a gente faz com uma luz. Então, quando você dá um blur no pixel, você consegue definir melhor a imagem. Então, todas as peças dele são pixels eletrônicos, da menorzinha, que é feita de LED, até a maior zona, que é feita de lâmpadas. Esse é uma cachoeira de água. Os pistões, são vários pistões de água em cima que soltam água num movimento programado, em intervalos de tempo certos. Isso é o mesmo princípio de um letreiro de LED. Você só está programando que aquilo saia, e claro que os pistões têm que ser de boa qualidade para aquilo sair também numa velocidade boa, porque senão você não consegue ler nada. Mas o interessante aqui é que os pixels são feitos de água, é de um artista alemão chamado Julius Popp. Então, você está vendo que ele está criando a palavra com o pixel de água, mas ele podia fazer ao contrário também, soltar a água ao redor da palavra. E aí você ia ver a palavra no vazio e não na água. Esse é uma outra tela, tem algumas versões dela, feitas por diferentes artistas, eu não trouxe nenhuma específica, mas essa daqui, eu acho que chama Bitstreams essa. Essa é uma bolha, eles vão soltando bolinhas, que vão subindo também em intervalos de tempo regulares. Então, a gente tem esse controle sobre a matéria, seja ela qual for. Pode ser bolha, pode ser água, pode ser ar. E aqui, você pode, do mesmo jeito, enxergar o pixel como bolha. Você olha assim, parece que é uma coisa física, né? Não parece que é bolha, parece que é uma coisa um pouco mais palpável. Mas é um tubinho que a bolha está subindo no intervalo regular. A gente tem esse controle. A gente pode subverter o uso das coisas dessa forma. É o que a gente faz no nosso trabalho o tempo todo. É pesquisar a tecnologia, pegar uma coisa que existe e tirar ela do uso convencional dela. Nada do que nenhum elemento que a gente usa no nosso trabalho na Super Uber é comprado. Eu não compro um VHS para usar com ele como VHS. Eu não compro um DVD para usar ele como DVD, nem compro uma luz para usar ela como luz. A gente pega aquilo e transforma o uso para ver para que aquilo pode servir também. E é assim que a gente chega nessas inovações. Então, isso que eu acho muito interessante da bolha e da água, não só por ser bolha e ser água, assim como hoje em dia a gente pode projetar na fumaça, na água, e tem telas cada vez com layouts mais incríveis para isso. Isso é que eu acho interessante. Os caracteres e as formas dessas instalações podem ser desenhados no espaço vazio. Então, é o espaço vazio que mostra a mensagem. Ele moldura a mensagem, a bolha e a água. É como uma janela emoldura a arquitetura. A arquitetura é feita para o espaço vazio, né? Eu fiz arquitetura, então isso era uma coisa que eu achava muito bonito quando a gente associava. Assim, a arquitetura ela existe como forma,
mas ela existe muito também como um espaço vazio, né? Essas paredes aqui foram feitas para definir esse espaço que a gente está sentado aqui, aproveitando para esse evento. Assim, não é só a forma da parede que importa, é o espaço que ela cria. Esse é um artista que eu gosto muito, Danny Rosen. Ele faz só espelhos interativos. Então, tudo que ele faz tem uma câmera envolvida que filma você que está chegando na exposição dele e pega o claro e escuro do seu rosto e traduz em outros pixels. Pixels pode ser uma coisa só digital, mas ele usa muito pixel mecânico, que eu comecei falando, né, do pixel eletrônico e o pixel mecânico. Então, ele tem vários tipos de espelho interativos. Esse, por exemplo, que eu botei um zoom aqui embaixo dos disquinhos, é para vocês verem como eles são. Eles vão do mais claro para o mais escuro, com diferentes padrões. Ali na esquerda é o próprio Danny Rosen, né, uma foto do espelho refletindo ele. Então, os pixels eles só giram, eles têm uma gradação de claro para o escuro, ou branco ou preto, e tudo entre um e outro. Então, por exemplo, a sua sobrancelha vai ser mais escura, ele vai para o pixel, ele roda para o lado preto do pixel. O seu rosto vai ser mais claro, ele roda, o seu dente vai ser mais claro, ele roda para o lado branco do pixel. E aquele ali da direita é o meu favorito, chama Wooden Mirror, que quer dizer espelho de madeira. É o pixel totalmente físico, feito de madeira, que é a última coisa que você associaria a um conceito de um pixel, né? Um pixel é uma coisa digital. Não, o pixel pode ser feito de madeira também. Aí tem uma câmera no meio desse espelho que está filmando a cara dele e vocês estão vendo que ele está mostrando... Como que vocês... Alguém tem um palpite de como que ele está conseguindo fazer claro e escuro num pixel de madeira que não muda de cor? A luz, né? Então, tem uma lâmpada bem em cima do espelho, assim, e o pixel está rodando assim. Quando ele roda para baixo, ele fica na sombra. Quando ele roda para cima, ele fica na luz. E qualquer meio termo entre isso vai ser também um meio termo entre sombra e luz. Então, ele está capturando o claro e escuro do seu rosto e traduzindo no ângulo que o pixel gira. E tem um barulho muito bonito também. Pronto, Russ. Agora, tinha esquecido que tinha essa parte do vídeo. Dá para ver de perto como que o pixel mostra. Isso é muita eletrônica e muita mecânica, assim. Tem e muita paciência, o Russ acrescentou aqui. Muito difícil de viajar com isso. Tem um motorzinho atrás de cada pixel. Eles estão ligados num computador. Uma câmera está reconhecendo o rosto da pessoa e também está ligada no computador. Está vendo ali no meinho, tem 4 pixels que tem um cantinho cortado, aquilo é a microcâmera que está pegando o rosto da pessoa. O Danny Rosen tem uma galeria chamada Smoothware. Acho que o site é esse também, smoothware.com. A gente fez um jogo que a gente adora, chamado Super Pong, que teve aqui na exposição. A gente montou ele primeiro, a gente fez ele primeiro para uma exposição sobre o Pelé. Teve uma exposição sobre o Pelé durante a Copa do Mundo da Alemanha. Para um pouquinho. A gente tinha uma exposição, pediram para a gente fazer alguma coisa interativa em homenagem ao Pelé. E eu e o Russ, a gente joga muito Atari, porque a gente acha que é a essência do jogo, assim, tá lá. Hoje em dia, a gente tem gráficos mais complicados, narrativas mais complicadas, imagens mais sofisticadas, mas desde o Atari a gente tem, desde o Q*bert, eu amava Q*bert, que o Billy mostrou, jogos minimalistas, né? Você tem toda a essência do jogo ali, tá? A competitividade, a precisão, a adrenalina. Então, a gente fala, o Russ gosta de falar isso, que a gente não precisa de muitos pixels para se divertir. A gente pode se divertir com bem poucos pixels. E aí a gente pegou todos os jogos que tinham a ver com futebol, pebolim, jogo de botão, pebolim, totó, né? O Totó é acostumado a falar em São Paulo, que eu acabo falando pebolim. Totó, jogo de botão. A gente pensou em misturar. E o Atari tem um jogo que chama Soccer Pong, que é o Pong futebol,
que veio do telejogo, que é o primeiro videogame de todos os tempos, chamava Telegame, eu acho, lá fora também. E era um jogo só, você não comprava cartucho para botar, ele vinha sozinho, era só isso. Eram 2 pauzinhos e uma bolinha no meio, e várias pessoas compravam e se divertiam horrores, família em casa, com um pauzinho mexendo para cima e para baixo, o outro mexendo para cima e para baixo, e tentando fazer o gol com a bolinha. E a bolinha é 1 pixel só, 1 pixel. E os pauzinhos, talvez 8 pixels cada. E muita diversão, mesmo assim. E aí a gente misturou essa ideia do telejogo com o Totó, que é uma coisa coletiva, é física, né? Tá num lugar, é uma instalação, uma mesa. E aí, com uma projeção em cima da mesa, a gente fez 8 linhas de jogadores, comprou os dials, aquele botão de girar original do Atari, e aí a pessoa, cada uma roda, mexe com a linha de jogador no seu eixo. E aí, quando você faz um gol, na primeira versão, quando você fazia um gol, você via um gol incrível do Pelé. As pessoas ficam super excitadas, assim. Isso daí era Brasil e Alemanha. Os brasileiros jogando contra os alemães, lá na Copa do Mundo. Os brasileiros ganharam. E aí, e aí, quando você fazia um gol, você assistia um vídeo de um gol famoso do Pelé. Depois a gente fez isso com o prêmio, né, do gol, seriam umas animações. A gente levou isso para a Índia. Isso já passou pela Índia, já passou aqui pelo Nave. O pessoal fazendo a ola aí de comemoração. Então, é incrível como todo mundo fica... Na Índia, eles faziam campeonato, ficavam totalmente viciados, inventando métodos de como... Assim, eles jogavam até às 6 da manhã, e o primeiro grupo vinha às 10 da manhã para jogar. Ele não desligava o jogo, né? Muito poucos pixels, né, para fazer essa diversão. Ao mesmo tempo, quando você faz o gol, ele vira uma tela de alta resolução, porque a gente tem essa resolução lá e a gente pode usar ela. Esse jogo faz o maior sucesso. A gente acabou de ter uma exposição, nossa primeira exposição retrospectiva dos últimos 7 anos, de várias instalações lá em São Paulo. E a gente colocou o Pong, teve campeonato, até o Esporte Espetacular apareceu para gravar. Esse é o nosso super teto. A gente fez ele num festival ano passado. Ele tem 20 metros de comprimento por 6 metros de largura. E você pode tanto usar como uma tela única, como está aí aparecendo, ou cada bolinha como uma tela individual. Então a gente trata cada bolinha como um pixel, ou como uma máscara, uma janela para um conteúdo que está por trás. E ela também era sincronizada com a música. Você conseguia... as animações eram uma animação que ia do frame, sei lá, 1 até o 30, e aí a música ficava passeando por essa linha, por esse tempo, nessa sequência de imagens. É projeção. E é um cálculo bem complexo de projeção para conseguir fazer. Aí é como uma tela única, como se fosse fogo. E a última coisa que a gente queria, o último conceito de interatividade, assim, nessa escala maior que a gente queria mostrar, aqui a entrada do mesmo festival, a gente fez várias animações que casam exatamente nesse pórtico. Então, isso a gente chama de mapeamento de projeção. É uma projeção mapeada para aquele lugar. Então, não é mais o pixel físico, eletrônico ou mecânico, é o pixel distorcido. É o pixel fazendo parte de um volume. Então, ele transforma o volume numa coisa viva, de luz e movimento. Então, se você considera que cada momento seu, quando você acorda de manhã, você é uma... Quando você vai almoçar, você é outra, no final do dia, você é outra, porque você está mudando ao longo do dia os seus humores, o seu contexto, tudo isso te influencia. Um volume que antes era uma coisa completamente parada, uma arquitetura, uma escultura,
ela pode ser tratada também como tendo várias instâncias, como se ela tivesse vários humores e se transformasse em diversas coisas. E a gente pode brincar com escala, com percepção. A gente fez animações aí que eram especiais para essas colunas. E a gente fez essa, agora que vai aparecer, é uma instalação que a gente fez para essa nossa exposição retrospectiva lá em São Paulo. São os cubos de luz. Então, com um projetor só, a gente consegue fazer todas essas 9 faces do cubo. E aí a gente brinca com a volumetria, com o movimento, tem um som sincronizado também com isso. Então, com 2 projetores, você consegue fazer os 2 lados. Então, a gente criou um software especial que encaixa a imagem exatamente naquela face. O que está acontecendo aqui? Então, você está projetando numa superfície, em vez de uma tela plana, que você está pensando, os pixels estão tudo quadrados, agora os pixels não são mais quadrados. Você está batendo numa parede que tem um ângulo, então tudo fica esticado. Então, esse conceito de que pixels são essas coisinhas, depende da sua perspectiva, de como você está olhando esses pixels. Nesse caso, esse conteúdo, se você projeta em cima essa puff, o conteúdo vai ficar totalmente distorcido. Mas se você sabe o formato, como aquele prédio ou esses cubos, no software você já recompensa essa distorção. Para quando bate, você projeta uma coisa totalmente distorcida. Para quando bate, ele distorce, mas corrige o erro, para parecer que está tudo feito como se fosse projetado de frente. Então, naqueles cubos, nós tínhamos 3 cubos em cima com só 2 projetores, um atrás e um de frente, e consegui fazer todas as faces das projeções do cubo. Quando você fica em frente de qualquer face, parece que o luz está saindo dele mesmo. Você não parece essas telas. Parece telas. É um software especial que a gente fez que mapeia. Então, a gente cria uma distorção para, quando bater, compensar a distorção que é criada naturalmente pelo ângulo de projeção. E isso é uma tendência, assim, é um conceito. Então, tem muita gente no mundo fazendo coisas parecidas. Assim como a gente tem uma tela multitoques que você interage com as 2 mãos, como se fosse o Tom Cruise no Minority Report. Também é um futuro, assim, tela multitoque vai ser cada vez mais comum. Então, a gente fica captando esses sinais do futuro, assim, no ar, e tentando desenvolver eles do nosso jeito, do jeito que a gente acha que é bacana. E a gente sempre tenta prever o comportamento da pessoa que vai usar, que vai, como a gente falou no começo, definir aquela instalação. Ela só existe quando a pessoa está lá. Quando não tem ninguém lá, ela fica num estado de descanso, é como se ela não existisse. E então, a gente, depois de 7 anos, a gente já tem uma certa prática de como as pessoas vão se comportar, menos com as crianças, que são totalmente imprevisíveis, e a gente não consegue imaginar o que elas vão fazer. Isso, junto com um certo nível de teste, a gente vai ajustando. E a maioria das nossas coisas são digitais, mas eu queria mostrar essas instalações diferentes hoje para vocês terem uma ideia de como o pixel pode tomar várias formas e como vocês nunca podem, quando estiverem aprendendo ou buscando, lidando com a sua criatividade, fazendo algum trabalho, se deixar prender na forma pré-definida, né, de alguma coisa. Tentar sempre subverter aquilo, fazer de um jeito diferente, para que aquilo pode servir também. E é assim que a gente cria inovação. Legal. Queria agradecer muito o trabalho maravilhoso, a presença sensacional da Liana Brasil, da Nina e do Russ. Parabéns pelo trabalho, muito bacana.